Bem, pessoal, eu não sou tão igual aquelas meninas de cerimoniais, com toda aquela beleza, né? Mas a gente vem aqui só mostrar para vocês rapidamente o que é essa programação. Ela foi montada em cima de uma forma que vocês percebam o quão é importante essa nova forma de gestão territorial, mas não ficando centrado só no Seridó, que é o que a gente vai falar depois da colega Flávia. Mas a gente achou importante abrir com a Flávia Lima, né? Ela foi consultora da Rede Global de Geoparque, a única consultora brasileira, né? A Flávia Lima, ela é geóloga, com mestrado na área de geoconservação pela Universidade do Minho, em Portugal, sendo orientada por uma das pessoas mais importantes e influenciadoras nessa temática, professor e amigo José Brilha, e hoje, ainda na iniciativa privada, ela é proprietária da única empresa específica, podemos dizer assim, de geodiversidade e que já vem atuando em vários territórios brasileiros, especialmente aqueles que têm no Geoparque uma nova forma de levar educação e turismo para a sociedade. Então, ela é consultora e trabalha justamente com o levantamento desse potencial em vários municípios. Eu vou citar aqui alguns e, quem sabe, no futuro breve, para o Seridó. Então, a Flávia ela vai falar sobre a Rede Global de Geoparques e como se integrar a ela. Tá? Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Governo do Estado, dos municípios, colega Marcos, que organizou sempre toda a nossa vinda aqui. Agradeço a oportunidade de vir falar um pouquinho de Geoparque para vocês. Como o Marcos falou, eu sou geóloga. Eu sou de Curitiba, Paraná, vocês vão notar o meu sotaque. Eu sou formada em Geologia pela Federal do Paraná, eu tenho mestrado em Portugal, na Universidade do Minho, em Patrimônio Geológico, e atualmente estou fazendo meu doutorado na Federal do Paraná, novamente em Geoconservação. Certo? Quando eu fiz o meu mestrado em Portugal, eu conheci os geoparques, porque eu também não conhecia essa temática, e quando eu voltei ao Brasil, eu fui indicada para trabalhar no Geoparque Araripe. Então, eu tive um grande aprendizado que foi dentro de um território geoparque. Eu trabalhei 2 anos com o Ida Leste, que é o geólogo do Geoparque Araripe, e atualmente é o coordenador executivo do Geoparque. Então, por 2 anos, nós trabalhamos na construção do Geoparque no território Geoparque Araripe, certo? Continuo sendo colaboradora do Geoparque Araripe e represento o Geoparque Araripe, então, dentro da Rede Global de Geoparques, nas avaliações de geoparques. Eu vou mostrar para vocês como funcionam essas avaliações, né, como funciona a Rede Global de Geoparques, e cada geoparque, depois de 4 anos, acaba tendo um representante dentro dessa rede mundial. Então, eu participo da rede mundial, já avaliei 5 geoparques no mundo, China, Uruguai. Então, a gente vai aprendendo muito com essas experiências. Vou passar um pouquinho, então, do que eu estou aprendendo nesses últimos anos para vocês. Então, meu nome é Flávia e hoje em dia eu tenho uma empresa que trabalha com geoconservação no Brasil, com as áreas de educação, conservação do patrimônio geológico e a questão do geoturismo. Bom, aqui eu vou mostrar um pouquinho, eu só queria que vocês me avisassem quando faltar 10 minutos do meu horário. Oi? Se tiver como apagar um pouco da luz aqui, pode ser, tem bastante foto na minha apresentação, acho que fica melhor, Obrigada. Eu vou falar um pouquinho aqui a estrutura da minha apresentação hoje, só para entender como que vai ser então a minha fala. Eu vou falar aqui para vocês então um pouquinho sobre o que é patrimônio geológico, né? Então a gente vai falar tanto sobre isso, eu quero explicar um pouquinho o que é geoconservação e a sociedade, qual é essa relação, os geoparques da Rede Global e Unesco, a nossa realidade brasileira dos geoparques e as avaliações e desafios que nós temos pela frente para construir então os geoparques no Brasil. Então, falando um pouquinho de patrimônio geológico, né? O que vem a ser, então, esse patrimônio geológico? O patrimônio geológico, então, é um recurso natural, certo? É um recurso não renovável, que apresenta diversificados valores, né? Nós temos um valor que é muito comum na nossa relação, quando a gente fala da geodiversidade do planeta, que é a questão econômica, né? A exploração dos recursos minerais. Acho que isso é a primeira lembrança que vem à nossa cabeça quando a gente fala de recursos minerais, de geodiversidade. Então, esse é um dos valores que a geodiversidade tem. E outra questão que a gente normalmente não se apega, mas é o valor estético, né? A geodiversidade tem um valor estético muito grande, né? Se a gente for parar para ver aí os parques nacionais no Brasil,
todos eles têm um patrimônio geológico de extrema relevância, né? As chapadas, as serras, né? A questão da costa, do litoral, tudo isso tem elementos da geodiversidade, mas poucas vezes a gente explora esse conhecimento, tanto para a parte da educação como para a parte do turismo, né? Qual é o valor que isso tem para a gente trabalhar dentro dessas áreas? Então, isso é um pouquinho também ligado à nossa área. Geólogo, geógrafo, normalmente não trabalha muito nessa linha, né, da conservação, do uso para o turismo. Nós somos formados para trabalhar muito com a exploração dos recursos minerais, né? Esse é o perfil da academia no Brasil ainda. Mas hoje, ainda bem, né, as coisas começam a mudar e geólogos e geógrafos começam então a atuar um pouco mais nessa outra área, que é essa parte da conservação da natureza pelo seu viés da geodiversidade, certo? Outros valores que nós temos também, o valor científico, né? Então, o patrimônio geológico nos traz elementos para a questão da educação, da evolução do conhecimento científico, né? Então, são valores ligados à geodiversidade, à questão do patrimônio geológico. Só para diferenciar aqui para vocês, geodiversidade. Geodiversidade é o similar, digamos, da biodiversidade, né? Toda a diversidade geológica, os fósseis, as rochas, os minerais, as paisagens, isso tudo compõe a geodiversidade do planeta. E o que é o patrimônio geológico? Patrimônio geológico é aquilo que eu dou um valor, que ele é um local que tem um valor maior que a média dessa geodiversidade. Seja pelo seu valor científico, seja pelo seu valor educativo, eu digo que este local especificamente, ele é considerado um patrimônio geológico. Eu estou dando um valor maior do que a média desse local. E esses locais são os locais que merecem ser conservados, né? Até porque a gente não está falando em proteger toda a geodiversidade do planeta, e sim alguns locais que têm um valor a mais do que o território em comum, certo? Até porque nós somos geólogos e nós sabemos, nós necessitamos dos recursos minerais para a nossa sociedade hoje em dia, né? Todo mundo aqui tem seu celular, seu computador, tudo que nós temos dentro das nossas casas hoje em dia utiliza recursos minerais. Então, a ideia é a gente achar o equilíbrio, né, entre o uso dos recursos minerais, entre o uso da exploração dos recursos naturais, mas também que a gente, em alguns locais, a gente possa permitir essa conservação. E esse uso além da exploração mineral, que é o uso científico, o uso educativo e o uso para o turismo. Então, essa é um pouco a filosofia do que trabalha a geoconservação. De forma alguma é coibir as outras atividades, e sim acharmos um consenso, acharmos uma forma de trabalhar as duas coisas integradas, certo? Esse é o papel da geoconservação. E também, então, temos que pensar que esse patrimônio geológico também é um patrimônio que vem sendo ameaçado, certo? A gente às vezes acha que por ser rocha, né, não está ameaçado, por ser pedra não tem a sua ameaça. Mas tem sim. O patrimônio geológico vem cada vez mais sendo ameaçado, né? Aqui um exemplo, dunas. Dunas, nós sabemos de toda a fragilidade que são esses ambientes, então nós temos que pensar sim antes em como utilizar esses espaços quando a gente pensa em turismo, né? Quando a gente pensa em ações desse tipo. Por exemplo, cavernas, né? Caverna é um patrimônio muito delicado e muito frágil, né? E muito comum ter tipos de degradação dentro desse patrimônio. Então nós temos que pensar, né, antes de abrir esses espaços ao turismo, nós temos que pensar em como conservá-los e como trabalhar a questão da educação para que não venha acontecer a perda do patrimônio geológico, né? Então antes da gente trabalhar, a gente tem que pensar em toda uma sequência, né, das ações para que a gente não tenha esse tipo de problema, né? A mineração, como eu falei, ela é um recurso, é necessário para a sociedade, mas nós precisamos trabalhar nesse equilíbrio, né? De que algumas zonas e algumas questões precisam ser conservadas e que a mineração seja feita da forma mais adequada com as nossas questões ambientais, né? Legais e ambientais, que nós sabemos que o Brasil tem e muitas. E a questão dos fósseis no Brasil também, né? Os fósseis são bens da União, que nós temos que ter um cuidado muito grande, que a gente sabe, vê no jornal constantemente, né? Material do Brasil sendo vendido para fora, ou fósseis do Brasil que são visitados por pessoas no mundo todo, que pagam caríssimos em museus fora do Brasil, né? Quando esse patrimônio podia estar nos nossos territórios, nessas cidades do interior, trazendo todo um aporte para essas regiões, muitas vezes regiões muito pobres, né? Como é o caso do Araripe, que o D'Alessio vai falar. Então aqui só um exemplo do Geoparque Araripe, isso é um material do museu de lá mesmo, tá? Então é para mostrar como o nosso patrimônio geológico, então, recurso natural não renovável, com diversos valores, muitas vezes pouco utilizados esses valores, né?
e que está sofrendo ameaças sim. Então nós precisamos pensar em como gerir esse patrimônio, né? Se ele tem todas essas peculiaridades, eu preciso gerir o patrimônio geológico. Como eu faço isso? Isso se chama geoconservação. Então eu preciso estudar para poder saber como utilizar. Então a geoconservação ela tem algumas etapas, né, que é o inventário, a caracterização. Então eu tenho que conhecer esse meu patrimônio. Depois eu vou pensar numa estratégia em como conservar esse patrimônio, e a partir do momento que eu consigo garantir a conservação desse patrimônio, aí sim eu vou pensar em valorizar e divulgar e utilizar de uma forma adequada para a sociedade. E sempre pensando de acordo com o potencial que esse geossítio tem. A gente tem que deixar claro aqui que alguns geossítios têm valor apenas científico. Eles não são bonitos, eles não têm nenhuma beleza estética, eles têm um valor muito grande para a ciência. Então, eles têm esse perfil. Eu tenho que saber identificar a diferença desses locais. Alguns geossítios têm um alto potencial turístico. Então, esses sim a gente tem que pensar em como trabalhar com eles para a questão do turismo. E alguns geossítios são fundamentais para a educação. Né? A gente precisa levar mais as geociências para dentro das escolas. Né? A gente precisa discutir mais essa questão das geociências porque ela faz parte do nosso dia a dia. Né? Entender melhor por que são áreas de risco. Quando se fala áreas de risco que não se pode construir moradias, o que isso quer dizer? Né? Isso tudo tem conhecimento científico para poder delimitar essas áreas. Então, levar mais um pouco da geociência para dentro da escola traria um pouco mais essa visão do mundo de que a gente faz parte de um sistema chamado Sistema Terra, né? E que ele tem a sua dinâmica há 4,6 bilhões de anos. Nós vivemos aqui há pouco tempo e a gente tem que aprender que ele é dinâmico, que ele muda constantemente, né? Mas isso no passar de uma escala muito maior do que a nossa, mas que a gente precisa aprender e respeitar mais. Então, acho que a ideia também dos geoparques vai um pouco por aí, trabalhar geociências, né, dentro da área da educação. Mas voltando aqui, então, a geoconservação já é uma área que vem sendo trabalhada já há muitos anos na Europa, certo? Já é uma nova área das geociências que já está bem estruturada na Europa, então, que nós estamos trazendo cada vez mais para o nosso território. Então, no Brasil, hoje em dia, nós já temos muita questão na área do desenvolvimento científico, congressos, eventos, mestrados, doutorados, tá? Muito trabalho vem sendo produzido no Brasil dentro dessa temática da geoconservação. Educação, programas ligados a isso, cursos para capacitação de guias, cursos com professores. Então, cada vez mais levando essa questão das geociências para a educação. Um exemplo aqui, essa é uma foto do Geoparque Araripe, o curso que foi dado para os guias do SENAC, certo? Guias de turismo que tiveram uma cadeira específica sobre geoparques e geoconservação. Também a geoconservação cada vez mais tem que ser inserida dentro das questões de conservação da natureza. O patrimônio geológico faz parte da natureza, né? Ele está, ele está dentro da nossa legislação, né? Mas muitas vezes ele não recebe um destaque que mereceria quando a gente fala de conservação da natureza. Mas ele está dentro do que a gente chama, então, termo geral, né? Conservação da natureza, a gente está falando também da geodiversidade. Então a gente precisa pensar mais em ações para proteger especificamente o patrimônio geológico e promover esse patrimônio dentro das áreas que nós já temos protegidas. Dentro de planejamentos territoriais também, né? Planos diretores, os planos territoriais, tudo isso pode levar em conta a questão da geoconservação. Pode e deve, né? O geoturismo é uma das áreas que vem ligado, então, depois de eu pensar em toda essa estratégia para conservar e divulgar o patrimônio geológico, eu posso estabelecer, então, esse novo segmento, tentar estruturar a questão do geoturismo, né? Como eu vou trabalhar com esse turismo específico, né? Ligado à questão do patrimônio geológico. Então, são vertentes que vêm dentro dessa questão da geoconservação, né? Do meu conhecimento desse meu território. E a última delas que eu coloco aqui, os geoparques. Então, os geoparques, eu vou falar agora daí só sobre os geoparques, é para mostrar para vocês que existe a geoconservação, né? Existe o geoturismo e existe o geoparque que junta tudo isso dentro de um único território. Certo? É bom entender que pode ser que tenha aqui pessoal de algum município que não está dentro de um projeto geoparque, mas dentro do seu município é possível trabalhar geoconservação, é possível trabalhar o geoturismo, é possível trabalhar as questões da educação nas geociências. Eu não preciso ter especificamente o geoparque. Obviamente nós vamos falar aqui, o geoparque tem todo um selo, um reconhecimento mundial
que com certeza traz muitos resultados e respostas ao território. Mas municípios que querem começar a pensar nesse assunto, é possível começar a pensar pensando em algumas questões simples de geoconservação, começar a inserir questões do turismo, né, do geoturismo dentro do que já é conhecido no seu município, e aí futuramente pensar no geoparque. Porque como eu vou mostrar para vocês aqui, geoparque é um projeto gigante, que precisa de muita articulação do território para que ele exista e seja reconhecido como um geoparque da rede mundial, certo? Então, para mostrar que nós temos um caminho longo para construir um geoparque. Próximo. Então, vamos começar aqui com a questão então, da definição do geoparque. Você pode passar aquele videozinho? Eu vou passar um videozinho de 3 minutos para vocês, só para dar uma ideia de um vídeo que eu acho muito legal sobre geoparques, certo? E aí eu vou voltar para a gente falar daí dos objetivos de cada um. É bem rapidinho. Todas las riquezas naturales que tiene la región de la Araucanía. Niños, un vídeo do Chile. Clase, investigar qué es un geoparque. Sí, profesora. Y que tengan un lindo fin de semana. geoparque? ¡No! ¿Y tú sabes lo que es un geoparque? Ven a sentir los latidos de la tierra. Geoparque Quitrácula. Turismo, educación y conservación. Certo.
esse é um vídeo de promoção do projeto Geoparque. O Geoparque Cutralcura, no Chile, ainda é um projeto de geoparque, ele ainda não foi reconhecido pela Rede Mundial de Geoparques, certo? Mas como vocês viram ali, o geoparque, turismo, educação e conservação. Essa é a filosofia principal dos geoparques: desenvolver o turismo, a educação e a conservação dentro dos seus territórios. Então, aqui só, voltando então depois desse vídeo, que é para ilustrar como funcionam os geoparques, quais são os objetivos definidos pelos geoparques, né? O que eu tenho que fazer, né, para pensar no geoparque? Então, objetivo... Peraí, eu achei que aqui tinha um textinho lá em cima, não, mas não tem. Então tá, vamos direto para a definição então. Então, qual é a definição dos geoparques? Então, geoparque é um conceito contemporâneo e inovador, então a gente está falando de um conceito novo, certo? De desenvolvimento territorial, fundamentado na ocorrência de patrimônio geológico, que vai ser de interesse científico, educativo e recreativo, que possibilita o estabelecimento de estratégias de geoconservação, educação em geociências e promoção do turismo sustentável, em associação com o restante dos elementos do patrimônio natural e cultural. Certo? Como mostrou o vídeo ali, a gente está falando de um território que tem um patrimônio geológico de grande relevância, certo? Mas que eu vou juntar com as questões culturais desse local e eu vou juntar com as questões naturais desse local. Então eu vou inserir tudo isso dentro do território geoparque para construir uma estratégia de desenvolvimento territorial, certo? Os geoparques surgem na Europa, certo? Mais ou menos no ano de 2000, 4 áreas na Europa têm um interesse muito grande em promover esses territórios, né, utilizando o patrimônio geológico como elemento para alavancar o desenvolvimento desses territórios. Então, 4 áreas se reúnem e resolvem criar a Rede Europeia de Geoparques, certo? A partir disso, em 2004, o interesse, esses projetos começam a funcionar, começam a dar resposta, e em 2004, então, resolve-se criar a Rede Global de Geoparques, que é uma rede de voluntários, certo? Os geoparques se candidatam a essa rede mundial. Então, isso acontece em 2004, quando a Unesco entra como parceira desse projeto mundial. O projeto não é ainda oficialmente o programa Geoparques, ele não é oficialmente um programa da Unesco, certo? A Unesco é parceira da Rede Global de Geoparques. Mas esse ano, em novembro, terá uma Assembleia Mundial na Unesco em Paris, onde o programa Geoparques será votado para sua aprovação oficial como programa da Unesco. Então a gente vai deixar de estar sobre o que a gente chama dos auspícios da Unesco, né, sobre o apoio da Unesco, para se transformar oficialmente no programa de geoparques dentro da Unesco, assim como é a reserva da biosfera, assim como são as áreas de patrimônio mundial, certo? O programa Geoparques vai ser oficializado então como um programa Unesco, certo? Vamos voltando aqui, essa foto aqui é do professor Brilha, que ele me cedeu. Isso é um geoparque na China, tá vendo aqui toda a estrutura de turismo que eles têm lá dentro das, que eles chamam as montanhas famosas na China. E o que mais, né? Então o geoparque, além disso que eu falei das potencialidades que ele tem que ter. Então ele tem que ter um patrimônio geológico interessante para eu poder trabalhar todas essas ações, né? Ele tem que estar associado com as questões culturais do território, as questões naturais. Mas eu tenho que pensar também que ele deve estar sustentado com o forte envolvimento das comunidades locais, no compromisso dos gestores públicos e na colaboração dos empreendedores locais. No intuito do que todo esse pessoal vai trabalhar? Na melhoria das condições de vida das populações que habitam esse local. Então esse é o objetivo do geoparque. Trazer novas condições e novas opções para esses territórios se desenvolverem, né? Mas que isso só vai acontecer em articulação com os empreendedores locais, com a comunidade envolvida nisso e com os gestores públicos envolvidos, tanto na esfera municipal e estadual, porque a gente sabe que é só assim que a coisa vai realmente funcionar. Então isso é fundamental. E a Unesco só reconhece um geoparque se ela tiver essa amarração e essa estrutura funcionando, certo? E essa é a nossa maior dificuldade, né? Conseguir amarrar todas essas articulações e colaborações. Mas é esse o caminho. Então esses territórios eles devem ter então um limite, ele não pode ser dividido em várias áreas fragmentadas, ele tem que ser um limite único, certo? E aí eu quero deixar claro aqui que é uma das questões, ele não é uma unidade de conservação. Apesar do nome geoparque, nós não estamos falando de parque segundo o SNUC,
segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então isso não está relacionado à desapropriação de áreas, nada disso. Pelo contrário, para a gente criar um geoparque, eu preciso que as pessoas morem dentro desse território, porque a ideia do projeto é desenvolver o território para essas pessoas que vivem nesse território, certo? Então, uma coisa que eu gosto de deixar muito clara, então não estamos falando de unidades de conservação. Porém, para a gente conseguir garantir a conservação de algumas áreas dentro desse território, nós vamos usar os instrumentos que o Brasil nos possibilita de conservação, que são as unidades de conservação. Né? Mas isso serão partes do meu território. O território geoparque, então, é um território de desenvolvimento territorial, certo? Em nenhum lugar do mundo os geoparques estão inseridos dentro do sistema de conservação da natureza, porque eles não são, né, um instrumento de conservação da natureza, e sim um instrumento de desenvolvimento territorial. Certo? Nós já tivemos alguns problemas no Brasil por causa disso, então nós gostamos de deixar sempre muito claro, apesar do nome lembrar muito parque, né, os parques nacionais, mas não é, certo? É geoparque. Então, um novo instrumento para a gente começar a pensar. E quais são, então, os objetivos dos geoparques segundo a Rede Global de Geoparques e a Unesco? Então, o primeiro deles é conservar o patrimônio geológico, que aí a gente chama, dentro do que a gente vai conversar sempre, a geoconservação. Conservação do patrimônio geológico. Isso é um exemplo. Isso aqui é o Geoparqueia, é um geoparque na Espanha. Essas rochas aqui mostram o registro da queda de um meteoro, que acho que todo mundo já ouviu falar, há 65 milhões de anos, que acabou extinguindo os dinossauros, certo? O registro desse impacto desse meteoro, os vários elementos científicos que nos fazem interpretar isso, estão registrados nessas rochas aqui. E esse é o principal elemento de toda a discussão do geoparque dentro desse território. O que mais, então, é o objetivo de um geoparque? Promover a pesquisa científica no território. Isso também é um dos objetivos do território geoparque, incentivar, ampliar o conhecimento científico desses territórios. Então aqui o exemplo, Geoparque Araripe. Geoparque Araripe, então, o Idalécio vai apresentar, mas é um geoparque que o seu principal elemento geológico trabalhado são os fósseis, né? Fósseis de mais ou menos 100 milhões de anos, certo? Com uma qualidade de fossilização muito grande e uma diversidade de espécies enorme. Nós estamos falando de plantas, insetos, répteis, pterossauros, tá? Uma variedade de flores, muitas coisas fossilizadas, numa qualidade de poucas vistas no mundo, certo? Então, esse é o principal patrimônio do geoparque. Vocês podem ver aqui, isso é uma libélula, você consegue ver as ranhuras da asa da libélula, a qualidade de perfeição dos fósseis do Araripe. E isso nos permite entender a evolução da vida, a evolução da Terra, né, a evolução climática desses tempos. Então, isso nos permite entender mais a Terra que nós vivemos e correlacionar com a nossa vida atual e o futuro do que pode acontecer na Terra também, né? Então, a importância da ciência dentro dos geoparques. Outro objetivo do geoparque: desenvolver programas de educação e divulgação das geociências, né? Então aqui um exemplo, esse é o Geoparque de Unzen no Japão, certo? Atividades, tem muitas atividades com as escolas, certo? Na questão que é o principal elemento do geoparque deles, o vulcanismo, vulcões ativos, né? E se trabalha muito bem isso na China, no Japão. No Japão todas as pessoas sabem muito bem o risco que é morar do lado de um vulcão e o que fazer se acontecer de um vulcão começar a entrar em erupção, para onde evacuar. Então eles têm todo um programa também de como tirar a população desse local caso um vulcão entre em erupção. Isso são questões que o geoparque também deve trabalhar dentro dos seus territórios, né? Como pensar na questão do risco geológico dentro desses territórios. Nós não temos vulcões no Brasil, mas nós temos problemas com inundação, deslizamento. Então os geoparques podem ser bons territórios para a gente discutir isso com a comunidade e fazer com que a comunidade entenda melhor isso, né? Então atividades educativas não são só com crianças e escolas, é com a população local, é com o turista que visita esse território. Temos que pensar em educação em todos os níveis dentro de um geoparque. Outro objetivo do geoparque, então, é estimular a criação de atividades econômicas suportadas no patrimônio geológico da região, em particular o caráter do turismo, né, que é esse novo segmento hoje em dia chamado de geoturismo. Aqui mais um exemplo, o Geoparque Açores, em Portugal. São 9 ilhas em um geoparque, né? Isso está no meio do Oceano Atlântico, essas 9 ilhas. São ilhas vulcânicas e que vivem muito do turismo, certo? E era um turismo antigamente muito forte na questão de visualização de baleias, elementos da biodiversidade. Com a estruturação do geoparque, hoje em dia, tem toda uma reestruturação
esse turismo hoje em dia. Então você hoje em dia recebe uma informação geológica muito grande, caldeiras antigas de vulcões, porque a produção do vinho lá é boa, por causa do tipo da rocha que, né, extravasou do vulcão. Então toda a relação que a geodiversidade tem com a nossa cultura. E às vezes a gente não para pensar, né, mas a nossa cultura está totalmente relacionada às rochas dos locais que a gente vive, né? Então isso também deve ser muito relacionado dentro de um geoparque. Incentivar o empreendedorismo e as iniciativas econômicas, então isso é papel do geoparque. Eu gosto muito desse exemplo. Floresta Petrificada na Grécia é um daqueles 4 primeiros que criaram os geoparques no mundo, tá? Então ele é um exemplo já dos mais antigos. Aqui são produção de doces tradicionais nessa ilha de Lesbos. Lesbos é uma ilha na Grécia, certo? Que essas senhoras, antes do território do geoparque ser instituído, elas não trabalhavam, e depois elas, junto com os cursos e capacitações, elas se organizaram em cooperativas e hoje em dia elas produzem doces tradicionais. Então o resgate cultural de toda essa história de como utilizavam, né, de como se faziam esses doces. E eu soube agora recentemente que os doces dessas senhoras das cooperativas são vendidos para casamentos em Atenas, certo? Então é um preço maior porque elas são numa ilha, mas mesmo assim elas estão com uma divulgação tão boa e toda essa relação cultural hoje em dia, né, que as pessoas às vezes estão interessadas em pagar um pouco mais, mas entender de onde vem, como foi feito, qual é a história desse produto. Então nós temos que começar a pensar nisso também. Então esse é um bom exemplo, as cooperativas que foram criadas em Lesbos só com as senhoras das ilhas. Outro objetivo do geoparque: promover a sinergia entre a geodiversidade e a biodiversidade. Eu só consigo conservar a biodiversidade se eu também garanto a conservação da geo, porque a biodiversidade está em cima da geodiversidade. A geodiversidade é o suporte da biodiversidade. Então eu não posso falar de conservar só a biodiversidade se eu não conservo a geodiversidade. Então a gente tem que mudar um pouquinho, às vezes, a conversa sobre conservação da natureza, né? Começar a inserir um pouquinho mais a geo. Aqui é um exemplo, esse é o soldadinho do Araripe, no Geoparque Araripe. É uma espécie endêmica, só existe lá na região do Geoparque, lá nas encostas da Chapada do Araripe. Na verdade, não é só dentro do território Geoparque, mas nas encostas da Chapada. E qual é a relação dele com a geodiversidade? Ele só vive e se reproduz próximo às nascentes de água, certo? Essas nascentes de água estão associadas a toda a infiltração de água que cai na chapada, infiltra nas rochas, e lá embaixo surgem as nascentes, que é onde ocorreu toda a ocupação do Cariri naquela região da chapada, porque tinha disponível água, né? E assim como foi disponível para a população, também é necessário para esses animais, certo? Que hoje em dia estão ameaçados devido à ocupação sem um certo controle dessas nascentes. Então, para a gente ver essa relação humano e biodiversidade e geodiversidade. Outro objetivo dos geoparques, então, promover a sinergia entre a geodiversidade e cultura. Já falei aqui. Gosto muito de falar um exemplo do Araripe, que são os romeiros que fazem toda a romaria lá no Juazeiro do Norte. Eles carregam uma pedra na cabeça, né? Ou vão rezando e colocando as pedrinhas nos locais. Então, por que as pedras, né? Por que essa relação? Ou então a festa do pau da bandeira, que antes deles saírem carregar o pau da bandeira lá no Cariri, eles se besuntam todos de lama, né, para que o sol não queime a pele. Então toda a relação, quer dizer, a gente usa a geodiversidade no nosso dia a dia, né, e às vezes não para ver como essa relação. Isso aqui é só um exemplo. Isso é um geoparque na China, Montaishan Geopark. Isso é um palco que tem mais ou menos 6 andares de um prédio, mais ou menos a altura dele é um palco gigantesco, certo? As montanhas estão aqui atrás, mas o evento, a apresentação é sempre à noite, então a gente não vê, mas que eles relacionam toda a questão da ocupação dessas montanhas com as dinastias chinesas, certo? Então eles apresentam nesse festival durante 2 horas, eu acho, toda a história e cultura da China nesse contexto e a relação que eles têm com a natureza, né, que os imperadores também tinham. Então, muito interessante. E o penúltimo objetivo: estimular o desenvolvimento socioeconômico da região de modo cultural e ambientalmente sustentável, né? Melhorando as condições de vida e valorizando a cultura local. Aqui é uma questão que nós também temos muito no Brasil, então os teares, todo o trabalho que deve ser envolvido. Nós temos isso dentro do território. A ideia é trazer esse pessoal para junto do Geoparque, inserir novas competências. Por exemplo, o Geoparque Araripe teve um projeto junto com o Senac, que foi pegar os produtos que já existiam dentro do território, mas trazer um design novo, trazer uma nova ideia para produtos que já eram comercializados. Por exemplo, as redes, né?
e os chinelos de couro que já eram tradicionais, mas colocando elementos do geoparque. E as senhoras lá que vendem a rede, eu me lembro que eu conversei com elas, ela falou: minha filha, a rede que eu bordo as libélulas na barra vende mais do que as comuns. Então, assim, foi trabalhado com design, com o pessoal que veio e trouxe elementos novos aos produtos já tradicionais. Então, isso são coisas para a gente pensar dentro do território geoparque também. E, finalmente, o último objetivo, que é, eu sempre falo aqui para vocês, rede mundial de geoparques, né? Rede global de geoparques. Se eu trabalho numa rede, eu sou um elo de uma grande rede. Se eu faço parte de uma rede, ela serve para quê? Para troca de experiências, né? E promoção de ações e parcerias. Quem é geoparque da rede mundial de geoparques tem papel de fazer parcerias com os outros geoparques e aprender com esses outros territórios, né? Então, mandar especialistas de geoparques de um para o outro, trocar experiências, fazer visitas em outros territórios, porque nada como a gente vê exemplos de outros locais para trazer ideias para o nosso, né? Então, a ideia de estar numa rede mundial é exatamente essa. Então, a cada 2 anos existem eventos internacionais onde a gente vai apresentar os nossos trabalhos e aprende o que os outros geoparques estão fazendo. Então, essa é a ideia de trabalhar numa rede mundial de geoparques, né? Que a gente vai trabalhando e cooperando entre um e outro. Aqui foi um evento realizado no Uruguai, onde a gente estava discutindo, debatendo as peculiaridades que nós temos que pensar para a América Latina, né? Porque a gente está falando de uma rede que surge na Europa, mas nós temos que adaptar ela à nossa realidade. A filosofia é a mesma. Mas agora a gente tem que pegar essa filosofia e ver como que ela funciona aqui, né? Que nós sabemos as nossas dificuldades aqui no Brasil. Então a gente tem que começar a ver quais são essas dificuldades, né? Como trabalhar com comunidade indígena quando eu tenho dentro do meu território. Isso não é fácil. Como envolver comunidades quilombolas num processo desse? Então são elementos que a gente tem que começar a pensar e cada vez mais ir melhorando. Isso depende só da gente, porque é a nossa realidade no Brasil. Então, aqui mostrando para vocês, essa rede mundial de geoparques, então, ela surge em 2011, certo? Nós já estamos atualmente com 111 geoparques no mundo, em 32 países. Como eu falei, ele surge na Europa, então vocês conseguem ver a quantidade de geoparques que tem na Europa, né? São mais de 50 geoparques na Europa. Temos o primeiro aqui na África, que entrou, acho que foi 2 anos atrás, né? Em 2014, certo? Aqui na Ásia, muitos geoparques na China, o Japão também começa a ter, o Japão já tem 6 geoparques, certo? Então os geoparques começam a avançar, a Malásia, então cada vez mais os geoparques começam a ganhar espaço no mundo todo, desenvolvendo essas ações. E a nossa realidade aqui na América, então nós temos 2 geoparques no Canadá, o Geoparque Araripe, que é o único do Brasil, e o Geoparque Grutas del Palácio no Uruguai. Então ainda temos muito espaço para construir geoparque no Brasil, até porque, como vocês devem ter visto, da definição do geoparque, ela se adequa muito bem à realidade da América Latina, né? Então até eu já escutei alguns europeus dizendo que ela casa melhor com a nossa realidade do que com a própria Europa. E cada geoparque vai ter o seu perfil. Na Europa, os geoparques têm um perfil bem turístico, certo? O Araripe, por exemplo, tem um perfil muito forte na área da educação. Porque nós precisamos trabalhar fortemente a educação até para que esse turismo consiga alavancar. Então, cada geoparque vai ter o seu perfil, a sua peculiaridade. E isso não tem problema nenhum. A Unesco entende isso e valoriza essas diferenças. Nós precisamos criar a identidade desse território. Então, é isso que nós precisamos trabalhar em cada região. E aqui só uma chamadinha que nós estamos trabalhando agora aqui na América Latina para criar uma rede latino-americana e caribenha de geoparques. Que é exatamente isso, ver as características, dificuldades e peculiaridades que a América Latina tem para ajudar os geoparques que querem se candidatar a uma rede global, né? Então ela é uma subcomissão, digamos, da Rede Mundial de Geoparques, que a ideia é ajudar os territórios que estão querendo se desenvolver. Nós estamos em fase de construção agora nos últimos eventos aí para tentar estabelecer essa rede. E aí aqui eu queria só então mostrar o geoparque, como eu falei para vocês, então organizar essas potencialidades do território. Como que a gente vai fazer isso, né? Eu preciso de articulação, de cooperação. A gente não vai criar nada do zero. Eu já vi várias pessoas, coisas que eu falei que vocês fizeram assim. Vocês sabem que tem tudo isso nos territórios de vocês. O que a gente precisa agora é juntar tudo isso, fazer com que tudo isso seja articulado e trabalhe em prol do mesmo objetivo. Né? Então é isso que a gente precisa construir. E isso acontece pela articulação das pessoas que vivem nesse território. Né? Então o tripé do geoparque aqui, a geoconservação, a educação e o turismo, são então o tripé, os eixos mais fortes do geoparque, mas eu também vou inserir as questões da pesquisa, da cultura, da conservação da natureza e da economia sustentável. Isso tudo vai me constituir um geoparque. E isso tudo tem que estar
articulado, funcionando, rodando, senão eu não tenho um geoparque, certo? Então isso é fundamental para que a gente avance no trabalho do geoparque. Eu não posso ficar só no levantamento e dizer, o meu território tem potencial. Sim, mas agora nós temos que usar esse potencial, né? Então um geoparque ele trabalha geoconservação, educação, geoturismo, pesquisa, planejamento do território, cultura, tudo isso dentro do tripé da sustentabilidade. Então isso é fundamental, a gente está falando de um desenvolvimento, né, de uma forma equilibrada. Então sempre levando em conta os parâmetros sociais, econômicos e ambientais de cada região. Então por isso que ele vai ser muito a identidade de cada território. E como funciona então para eu me candidatar a essa rede global? Bom, para eu me candidatar a essa rede global, eu tenho que preparar um dossiê, né, que é um documento apresentando tudo isso que eu falei para vocês, o que tem no território, como é que isso está funcionando. Então, para eu mandar para a Unesco, eu não posso mandar só dizendo o meu potencial. Eu tenho que mostrar o meu potencial, todos os meus levantamentos já feitos, o meu diagnóstico e como que eu estou utilizando isso. Que ações que eu estou fazendo, quem são os meus parceiros, como que está sendo gerido, como que eu faço a gestão desse território, quem são os gestores, quem participa desse processo. Então a Unesco hoje em dia ela só permite a entrada nesses territórios, nessa rede mundial de geoparques, projetos que já funcionam como um geoparque, certo? Então eu mando um dossiê, esse dossiê pode ser mandado somente no período de 1º de outubro a dezembro, certo? Então eu tenho só o fim do ano sempre para mandar essa candidatura. No nosso caso, no Brasil, só podem 2 candidaturas por ano, certo? Então o Brasil só pode mandar para a Unesco em Paris 2 candidaturas por ano de território no Brasil. E aí o que acontece? Aí esse documento dentro da rede mundial e Unesco, ele é avaliado por uma equipe e é mandado uma comissão de especialistas, tá? Independentes, então são peritos da Unesco que vão avaliar esse território, certo? E aí vai acontecer 3 situações. Primeira, é você ganhar um cartão verde, quer dizer o quê? A situação do geoparque é satisfatória e o geoparque, nesse caso, entrará na rede global de geoparques. Certo? Aí existe, no caso de um geoparque que ainda não foi mandado para a Unesco, ele entra ou não entra, certo? Então ele está de acordo, ele entra na rede mundial. Ele não está de acordo, ele não entra na rede mundial e vai receber recomendações do que não está de acordo para ele mandar uma candidatura novamente no outro ano se quiser, certo? A partir do momento que o geoparque entra nessa rede mundial de geoparques, esse programa ele é diferente de outros programas no mundo, porque não é só entrar na rede e está resolvido, eu faço parte da rede mundial, não. A cada 4 anos eu vou receber novamente avaliadores no meu território para ver se eu estou garantindo a qualidade do projeto. Porque a partir do momento que eu baixo a qualidade e não sigo as regras dessa rede mundial, eu posso sair da rede, certo? E aí entram esses cartões aqui, que são os 3 cartões. O Geoparque Araripe já passou por 2 avaliações, certo? Porque o geoparque entrou em 2006, então ele foi avaliado em 2010 e reavaliado agora em 2015, certo? E aí o que acontece nesses geoparques que já estão na rede? Eles podem ganhar um cartão verde, que estão cumprindo de forma satisfatória os objetivos da rede mundial. Um cartão amarelo, que o geoparque não preenche todos os critérios estabelecidos pela GGN, sendo recomendado ao órgão de gerenciamento do geoparque tomar medidas de adequação para garantir os padrões. E aí, ao invés de ele ser avaliado a cada 4 anos, ele vai ser avaliado de novo dali 2 anos. Então, ele ganha 2 anos para reorganizar e ser novamente avaliado. E se a partir daí ele não conseguir manter a qualidade do projeto, ele pode ganhar um cartão vermelho. O geoparque não satisfaz os critérios e é removido da lista desse reconhecimento mundial da Unesco. Então, deixando, né, de trazer esse privilégio que é ter um reconhecimento mundial da Unesco. Só para deixar claro, a Unesco, quando você entra nessa rede mundial, ela não repassa nenhum tipo de recurso. É simplesmente um selo de reconhecimento mundial desse território, certo? E o que acontece? Se eu levar um cartão vermelho, por exemplo, um geoparque, e sair da rede mundial, eu posso reorganizar o meu território e tentar novamente entrar. Então não quer dizer que você está fora para sempre. Não, eu tenho como reorganizar meu território e voltar a pedir entrada na rede global. Outra questão importante, depois dos primeiros 4 anos dentro da rede mundial, eu posso solicitar ampliação do meu território. Depois que eu cumpro os primeiros 4 anos os 4 anos, eu posso mandar um novo dossiê pedindo a ampliação do meu território. Então, isso são questões que podem ser
pensadas, né, dentro de um projeto. No primeiro momento eu não preciso colocar muitos municípios, eu coloco uma área menor que esteja realmente desenvolvendo o projeto e no futuro eu vou ampliando esse meu território para o entorno dele. Só apertar aquele... Não vai nem para lá nem para cá. Bom, nós continuamos. Então, é assim que funciona essa rede mundial de geoparques, certo? Então, tem todo um procedimento para fazer parte dessa lista, desse projeto mundial. O que mais que eu queria falar para vocês dessas questões da rede? Olha o slide, nem não lembro o que é para falar, né? Bom, como que está a nossa situação aqui no Brasil? Que eu sei que são os meus próximos slides ali. Nós temos um geoparque no Brasil, o Geoparque Araripe, entrou em 2006, certo? São 6 municípios, o Idalés vai apresentar, mas só dando uma pincelada. São 6 municípios, um território de 3.796 km², certo? Ele é gerido, né? Porque para eu ter um território de geoparque, eu tenho que ter um instrumento de gestão desse território. Esse instrumento de gestão fica a cargo do território decidir qual é a melhor opção, certo? Então existem exemplos que são associações, existem exemplos, agora Santa Catarina está constituindo um consórcio entre os municípios, certo? Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Geoparque Araripe, ele é um projeto que a sua estrutura de gestão está ligada à Universidade Regional do Cariri, certo? Com forte apoio do governo do estado do Ceará. Então isso tem que deixar muito claro, o Geoparque Araripe tem um forte apoio do governo do estado do Ceará para gestão e aporte financeiro desse processo, certo? Não votou? E o que mais nós temos então dentro do território brasileiro? Eu vi o documento que estava aqui em cima da mesa, eu estava lendo e já tem isso, isso já se fala. O Serviço Geológico do Brasil, né, que é o nosso, que é a CPRM, uma instituição federal, tem um programa dentro da sua Constituição que se chama Programa Geoparques. E eles promovem o levantamento e identificação de algumas áreas que tenha esse potencial geológico. Como Serviço Geológico do Brasil, ele consegue identificar que áreas têm esse potencial para desenvolver um geoparque. Mas ele faz só esse levantamento inicial. Quer dizer, bom, essa geologia aqui tem esses locais de interesse, certo? A partir daí, o território tem que construir todo o projeto de geoparque. Então, o serviço da CPRM que faz é esse primeiro levantamento. Nós temos mais de 30 áreas no Brasil com esse levantamento já. Por exemplo, Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, Fernando de Noronha, Cânions do Sul, Minas de Camaquã, o Seridó entrou, Campos Gerais no Paraná, são mais de 30 áreas no Brasil. Presidente Figueiredo na Amazônia, certo? Várias áreas que teriam o potencial para desenvolver um geoparque. Mas esse é só o primeiro passo, né? Bom, aqui eu tenho o potencial geológico. Como vocês viram, para eu construir um geoparque eu tenho várias outras etapas para estabelecer. Então, o projeto de Seridó aqui de vocês é um desses projetos que já está dando esses passos a mais. Então, além de ter feito já o seu inventário geológico, já conheceu o seu território, já está articulando o território, ações acontecendo, capacitações, esse evento é parte disso, né? Então, esses são os geoparques que a gente chama de geoparques aspirantes, né? Que esperam um dia mandar sua candidatura para a Unesco. Eu não sei quantos que a gente poderia dizer aspirantes no Brasil hoje em dia, mas do que eu conheço, vamos lá, Marcos. O Seridó está trabalhando para construir um geoparque, a região de Bodoquena, Pantanal, a região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Grutas del Palácio, Costões e Lagoas no Rio de Janeiro, os Cânions do Sul, que é um geoparque, vou mostrar uma foto, que pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual? Morro do Chapéu na Bahia, que é a parte norte da Chapada Diamantina, certo? Morro do Chapéu na Bahia. Acho que é isso, né? Que nós temos que estão realmente trabalhando com atividades para consolidar um geoparque, são esses territórios. Mas o potencial do Brasil é enorme dentro dessa área, certo? Não quer voltar a apresentação, né? Pessoal, aquela informalidade, enquanto ele está prosseguindo aí com a questão técnica, e a gente vai ter um momento para perguntas, curiosidades, a gente pode antecipá-lo. E quem tiver curiosidade, pergunta. Pode ser, né? Enquanto ele está montando, eu acho que Flávia não ficaria. Não, sem problema nenhum. Pode ir.
Pode perguntar. Falta só os slides no final, que é a avaliação e os desafios que nós temos pela frente, mas pode perguntar. Alguém tem alguma curiosidade? O prazo para a candidatura vai de outubro a dezembro? Isso. A gente só pode mandar nesse período. E a avaliação, daí os avaliadores vêm no território de junho a agosto do outro ano. Certo? É o período que... Esse é um período estipulado pela Unesco, pela Rede Global. Então, manda a candidatura de outubro a dezembro e é avaliado de junho a agosto. Aí isso vai ser decidido pelo território com os seus 2 avaliadores. São sempre 2 avaliadores de países diferentes. E quem tem que promover toda essa vinda deles é o projeto que está propondo a candidatura. Desde bancar toda a viagem deles e organizar todo o território. Onde vai ser o almoço, o que nós vamos visitar, o que nós vamos assistir da apresentação cultural, tudo. Eu tenho que tentar mostrar o território do Geoparque em 2 dias, é dificílimo. São 2 a 3 dias no máximo as avaliações. Então você tem que tentar organizar essa vinda deles para que eles vejam o de melhor, né, o essencial em 2 a 3 dias. Então essa parte é mais difícil. Mais alguma pergunta, curiosidade? Marjorie? É preciso que o instrumento de gestão já esteja definido? Já. Eu preciso ter o instrumento de gestão definido e garantias orçamentárias para eles poderem entrar e dar o aval, porque daí você garante que esse projeto vai continuar. Né? Então isso tem que estar estruturado para eu poder mandar a candidatura. Carmen, por favor. Flávia, você falou que no Araripe é mais voltado para a educação, né? E como é que está a parte de conservação? Estão conseguindo manter? Então, o Idalécio vai apresentar isso, que ele vai falar hoje à tarde sobre isso. Eles trabalham os 3 segmentos muito forte, mas o da educação é o que se destaca mais, até por uma carência do próprio território. Né? Mas as questões de conservação estão sim. Por exemplo, o Geoparque Araripe tem um privilégio que é dentro do seu território existem 11 unidades de conservação. E boa parte dos nossos geossítios estão dentro das unidades de conservação, então que nos garante a conservação desse território. Certo? E as ações continuam. Hoje em dia o Geoparque está tentando atrás de recursos para revisar plano de manejo, elaborar plano de manejo do que ainda não tem, certo? O ICMBio e a SEMASSE, que é do Estado, faz parte do Conselho Gestor do Geoparque, então sempre que vai se falar do geossítio, o Geoparque é chamado para discutir esses elementos, então isso está avançando, mas digamos que é com o tempo que às vezes é necessário aqui no Brasil, né? Até por toda a nossa burocracia, às vezes dificuldade, as coisas continuam avançando, mas vão andando. A questão que eu falei aqui, que eu sei que muita gente fica curiosa, a questão dos fósseis, né? Então, o Geoparque Araripe trabalha fortemente a questão da educação para a conservação dos fósseis no território. A gente sabe no Brasil que muitos fósseis saem do território brasileiro. Agora, o Geoparque Araripe não tem papel de polícia nem de fiscalizar isso. Então, o papel do Geoparque é trabalhar a educação. Né? Mas o Geoparque trabalha em parceria com o DNPM local, então existe um DNPM que é quem trabalha a fiscalização dos fósseis no Brasil dentro do território Geoparque, e essa articulação aí funciona muito bem. Então, só que assim, os fósseis no Araripe eles ocorrem numa área de 12.000 km², o Geoparque tem uma área de 3.000. Então, muita parte de material de fóssil que sai não é especificamente do território Geoparque, que já tem hoje em dia toda uma questão de educação já mais desenvolvida, né? Mas a gente está falando de uma área daí que é muito grande, que a gente vai levar muitos anos, mas que é papel do Geoparque fomentar essa discussão e promover essas discussões. A gente conversa lá, muitas vezes o pessoal tinha um fóssil em casa, né, da família, e eles levam no Geoparque para doar para o museu. Isso é muito comum hoje em dia, o Geoparque receber material de doação, porque as pessoas se conscientizaram que aquilo tem mais valor dentro do museu do que segurando uma porta de casa, como o Idalécio sempre fala. Então isso tem dado resultado sim. Você falou que o Brasil só pode enviar 2 projetos por ano. Aí eu queria saber como é que é feito esse critério de escolha desses 2 e quantos projetos de Geoparque tem em andamento no Brasil hoje. Então, é isso que a gente falou. Os geoparques aspirantes que a gente tem ficam uns 5, 6 que a gente sabe que estão trabalhando a ponto de poder mandar uma candidatura. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que a gente estava conversando hoje de manhã e que a gente está trabalhando nisso, que é tentar construir uma rede brasileira de geoparques e envolver a Unesco Brasil nisso. Porque é uma questão, como esse programa ele não é ainda um programa oficial da Unesco, no Brasil a gente está tendo uma certa dificuldade em conversar diretamente com a Unesco, certo? Para que ela cumpra, digamos, com essa obrigação. Mas como não é uma obrigação ainda, nós temos uma certa dificuldade. Eles estão com outras prioridades no Brasil, conversei recentemente com os representantes,
mas que eles querem conversar com a gente e querem ver como a gente pode se organizar. Que isso é essencial, porque a partir de agora, digamos que outros geoparques se estruturem, o que vai acontecer se 3 resolvem mandar a candidatura? E esse pente fino de quais são as 2 melhores, mais preparadas para receber o selo verde, vai ter que partir do Brasil e não jogar isso para uma Unesco Paris, né? Isso tem que ser uma decisão nossa. E aí entra o papel do Geoparque Araripe, por ser o único geoparque do Brasil, ele tem que dar esse aval e essa articulação junto com a Unesco, porque a Unesco não sabe nada ainda de geoparques. Então nós vamos ter que trabalhar, capacitar. Então é isso que a gente está fazendo agora. O Araripe junto com a Unesco Brasil, articulando, a gente está vendo já reuniões ainda esse ano, né? Mas essa decisão do programa oficial da Unesco vai mudar bastante, porque a partir do momento que aquilo vira oficial, aí a gente sabe que a coisa vai facilitar bastante para nós aqui. Por enquanto a gente está no trabalhinho de formiguinha aqui, dizendo como é que faz, como é que não faz. Flávia, antes de você continuar, tem só mais um aqui para a gente encerrar e você concluir a sua apresentação. Olá, Flávia, bom dia. Olá. Eu vim aqui para esse encontro porque eu estou trabalhando já há algum tempo, embora não seja especialista, biólogo, eu sou educador físico e trabalho muito com a parte de lazer e turismo ecológico. E estou trabalhando em cima fazendo o design de base para início de estudos que eu estava chamando de hiperparque, quando era essa ideia de unir o andar de conservações com sítios históricos, né? Com esses polo com potencial. E aí é legal assim, que tudo que eu estava pensando como hiperparque, você trabalha como o geoparque. E como a base dessa área que eu trabalho é a área de mangue com duna, e a gente tem 2 parques aqui e nunca foi dado uma atenção à questão geológica de que envolve essas áreas. Por exemplo, aqui nós temos o parque das dunas e nunca viu essa questão de paleoduna, paleoduna, vários sítios que eu, nas minhas andanças pelas que nós temos, e nunca foi levado em conta essas características, como você disse, né, que faz a base para a biodiversidade. Então, assim, é interessante que além do seridó, a gente comece a pensar e também como um potencial o estuário que nós temos aqui, que é uma grande bacia, onde o complexo de duna faz o diálogo, né? E ele atinge áreas muito pobres, né? Mas que tem um potencial também cultural e turístico. Eu acho que o complexo estuarino do Rio de Janeiro com o Potengi, com as dunas do Guarapes e aquela região, pode ser um trabalho futuro para que a gente veja nessa ideia do geoparque. Com certeza. Essa é a ideia, despertar esse interesse em todo mundo aí para que a gente comece a avançar mais com projetos como esse. Eu vou acabar daí, quem quiser fazer mais perguntas, a gente já... Como o meu tempo já está passando, eu não vou falar isso aqui, tá? Isso aqui eu posso passar para depois o Marcos, quem quiser. Isso é um estudo que foi feito pela Unesco Portugal. Portugal tem 4 geoparques no seu território. E eles fizeram um estudo mostrando os resultados. O objetivo desse estudo foi procurar quantificar pela primeira vez, em termos de custo e benefício, o valor econômico de todos os programas da Unesco, inclusive os geoparques. Certo? E aí mostra aqui o aumento em 103% da visitação dos territórios, certo? Emprego aumentando, número de restaurantes aumentando, estabelecimentos hoteleiros, certo? A questão escolar, visitantes da comunidade escolar aumenta muito, os geoparques fomentam muito a questão da educação. Então depois quem quiser eu posso mostrar, tá? Só para não perder muito, benefícios aqui, recursos, tá? Muita parte dos geoparques no mundo ainda dependem muito de apoio governamental. Certo? A iniciativa privada menor e externos menor, certo? Então isso são questões que nós temos que aprender a trabalhar aqui no Brasil. Como que a gente vai trabalhar isso aqui? Mas só, então, eu já falei isso daqui, Geoparque Araripe, não vou, então, vou só passar.
Aí o território do Geoparque Araripe, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o território em vermelho, e Dalécio vai apresentar, então eu não vou passar. As ações aqui o Dalécio fala, certo? São todas ações feitas dentro do território Geoparque. O projeto que eu falei então para vocês, Geoparques do Brasil, então é um projeto que é feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Essas são as áreas já mapeadas do ponto de vista geológico, tá? Então, tá aqui, ó, várias áreas no Brasil, ó, 32, na verdade 37 áreas no Brasil que já foram, digamos, levantado o seu potencial geológico. Você vê que tem já bastante coisa. E aqui, então, só finalizando, eu ia mostrar alguns. Projeto Geoparque Campos Gerais, no Paraná. Esse é um projeto que ele é um dos mais antigos, eu acho que nós temos aqui já, que é um projeto aspirante a Geoparque. Hoje em dia, esse é um projeto que ele está parado, digamos assim. Por quê? Porque esse projeto, é o que eu falei para vocês, teve um grande problema na comunicação com o território, com as comunidades locais, empreendedores, e eles tiveram uma percepção errada do que era geoparque. Lá se achou que o geoparque era algo similar a um parque, que ia desapropriar, certo? E eles tiveram problemas gravíssimos na implementação do projeto, e o projeto está paralisado devido a esses problemas, principalmente com os agricultores locais que acharam que iam perder suas propriedades. Então, para a gente ver como a comunicação num projeto geoparque é fundamental. Antes de eu avançar com as ações, eu tenho que divulgar o processo, fazer com que a comunidade entenda o que a gente está querendo implementar no território. Senão eu posso causar problemas futuros. Então eu pus essa foto aqui para mostrar que a gente tem que ter esse cuidado. É um projeto que tem potencial, é o meu estado, né? Eu trabalho em vários outros estados e infelizmente lá a gente está dando um tempo para que as coisas acalmem, certo? Até porque lá foi estabelecido um parque nacional nessa região, alguns anos atrás, imposto, certo? Sem a interesse das comunidades, que causou um grande problema. Quando veio a história do geoparque, teve uma revolução, né? Então é um processo que você vê que ele teve as suas dificuldades, então eu gosto de mostrar para a gente entender um pouco das dificuldades que a gente pode ter. Projeto Geoparque Bodoquena Pantanal, então é no Mato Grosso do Sul, é uma área que tem 40 mil quilômetros quadrados. Então, primeira grande dificuldade, é uma área que eu não vou conseguir gerir num processo desse. Então, temos que ver qual é o tamanho do meu território para eu poder garantir para a Unesco que eu estou desenvolvendo tudo isso no território. É óbvio que eu não vou conseguir garantir um território desse tamanho, né? Ele pega desde a zona de Bonito, as grutas, até Corumbá, do outro lado, Pantanal, então uma área muito extensa. E eles chegaram a mandar a candidatura para a Unesco. A Unesco veio, avaliou, mas o que foi a recomendação? Diminuam essa área. Pense em núcleos para começar a desenvolver o geoparque. Então é isso que eu sempre dou de recomendação. Quando o território é muito grande, escolhe uma área piloto, né, para eu poder avançar com esse processo. Eles continuam trabalhando, estão com várias ações, mas agora em áreas menores. O que eu falei para vocês, então, o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, né, o projeto, esse tem uma dificuldade por quê? Porque essa região dos cânions, acima aqui do limite aqui, é Rio Grande do Sul, para baixo é Santa Catarina. Então eu envolvo 2 estados num projeto. É uma dificuldade enorme, certo? Mas é um projeto que tem um potencial espetacular. É uma região dos cânions, então são os cânions, os maiores cânions que nós temos no Brasil, tá? São mais de 200 cânions nessa região. É uma região que já tem alguns municípios altamente turísticos, mas alguns municípios do lado não tem nenhuma estrutura ainda turística. Então, a ideia agora é tentar equilibrar tudo isso dentro do mesmo projeto de geoparque, né? E desenvolver todas as outras ações. Então, é um projeto potencial e eles estão agora construindo um consórcio entre os municípios para que os municípios possam alocar recurso nesse consórcio para que as ações andem, porque, né, eu preciso disso. E aí agora articular a equipe gestora e o governo do estado de Santa Catarina também resolveu apostar na ideia, então agora está viabilizando algum certo recurso de estado. Então é um projeto que agora começou a se estruturar. O projeto Geoparque Morro do Chapéu é um município só que é um município de 5 mil quilômetros quadrados, é uma área enorme, certo? Mas que está bastante animada agora com a ideia do geoparque, já trabalha a questão da comunicação e divulgar o que é geoparque, palestra, já há uns 2 anos já vem trabalhando isso fortemente. E agora está indo atrás de recursos para que isso seja realmente viabilizado. O Banco do Nordeste ficou interessado no processo, então a gente tem que aprender a captar recursos para os projetos de geoparque, né? Seja via Estado, seja via iniciativa privada, e aí a gente vai tentando ver as opções que nós temos. E projeto Geoparque Seridó, que o colega Marcos vai apresentar, que também é um desses projetos aspirantes no Brasil e que vem trabalhando já há alguns anos. O Marcos, à tarde, vai mostrar em que pé está o nosso projeto agora. O Marcos depois de mim.
Então agora para a gente acabar. E aí o que eu quero, esse é o mapa dos geoparques no mundo, nós precisamos colocar mais uns pontinhos aqui no Brasil, né? Que são esses nossos projetos aspirantes. E daí, quais são então as nossas dificuldades para que esses processos ainda não avançaram? Primeiro, um grande desconhecimento sobre a temática do geoparque. Essa é a nossa maior dificuldade para implementar esses territórios, né? Sobretudo das comunidades, setor público e privado. A gente precisa deixar muito claro que um projeto de geoparque é um projeto de longo prazo. Ele não vai dar resultados em 4 anos, né? Como muitas vezes é visto. Então a gente precisa estabelecer isso e compreender. Ele é um projeto para as futuras gerações, né? Mas que eu preciso do envolvimento de todos os setores da sociedade, senão ele não vai se estabelecer. Territórios muito extensos tem sido uma outra dificuldade dos nossos projetos aqui no Brasil. Então, áreas muito grandes, é muito difícil de trabalhar, é difícil até às vezes fazer uma reunião onde todos os municípios participem. Então, vamos pensar em áreas menores que eu consiga implementar o processo. Já falei para vocês, então, uma outra questão que foi a questão de parques e geoparques, uma certa dificuldade. Outra questão, que até o senhor ali comentou, eu tenho um patrimônio geológico no meu território? Tenho. Agora, eu tenho que pensar muito bem se eu quero desenvolver só o geoturismo e conservar esse patrimônio, ou se eu quero construir um geoparque. Um geoparque eu preciso de muito mais trabalho e articulação no território. Como eu falei, eu posso conservar um geossítio sem ter um geoparque. Eu posso promover o turismo de um geossítio sem ter um geoparque. Para eu ter um geoparque, eu vou ter várias regras que ser seguidas e estruturar um território. Então, é só deixar claro que, se nós queremos isso, nós vamos ter que articular tudo isso nesse território. Outra dificuldade, baixo envolvimento das autoridades governamentais, morosidade e descontinuidade das ações no território, dispersão e desarticulação dos esforços. Às vezes, algumas ações acontecem e, de repente, passa 2 anos sem nada. A comunidade perde, né? Perde interesse, o projeto perde credibilidade. Então, isso a gente não pode deixar acontecer mais. E, como você perguntou, a ausência e orientação do Unesco Brasil ainda é uma dificuldade dos nossos projetos aqui. Mas estamos trabalhando para tentar melhorar isso. Nós, eu, Geoparque Araripe, estamos trabalhando fortemente para envolver cada vez mais a Unesco. E aí, então, aqui o último slide, para fechar. O que eu preciso pensar para eu ter um geoparque? Né? Quais são os elementos fundamentais de um geoparque? Primeiro, eu preciso de uma estrutura de gestão específica para o geoparque, certo? Com uma equipe multidisciplinar. Eu preciso de especialistas de várias áreas, né? E garantias orçamentárias. Mas aqui, eu não preciso ter uma equipe enorme, mas que eu vou ter que arranjar recursos para contratar todo mundo. Não é essa a ideia. Eu posso utilizar a parceria que eu tenho no território. Quer dizer, são 3 municípios. Um município me cede alguém da parte da Secretaria da Educação que vai ajudar a promover o programa educacional do geoparque. Alguém de outro município pode ficar responsável pela questão da comunicação do projeto geoparque. Essa pessoa vai trabalhar X horas por semana para o projeto geoparque. Aí é uma construção de vocês. Né? A gente tem que tentar rentabilizar o que nós temos no território. Alguns talvez eu precise contratar, ok, alguns serviços eu vou ter, mas a gente tem que ver, o que eu tenho no meu território? Como é que eu posso começar a andar até conseguir o recurso? Né? Porque eu já escutei muito geoparque dizer, a gente não está avançando porque a gente não tem dinheiro. E daí vira um círculo vicioso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho equipe, eu também não faço ação, mas é possível avançar com a estrutura que os municípios têm. Por exemplo, mês de fevereiro, todo colégio tem a elaboração dos seus programas pedagógicos. Inserir a temática do geoparque para o ano que vem, né? Começar a pensar, não tem que capacitar os professores, por que não inserir alguma coisa da parte da geoconservação, da educação em geociências, né? Vai ter uma atividade no município, vamos divulgar a questão do geoparque junto. Então a gente tem que começar a inserir isso no dia a dia das pessoas, que aí sim eu começo já a ter alguns resultados para na hora de eu chegar no governo do estado ou no prefeito e dizer, olha, as coisas já estão articuladas, já estão começando a andar. Então a gente precisa ter esse primeiro olhar do projeto para que ele possa funcionar. Tem parceiros no território, ONGs que às vezes querem ajudar e podem ser colaboradoras do projeto, né? Então a gente tem que ver como articular o que nós temos em cada território. Estabelecer uma estratégia de captação de recursos, né? Existem recursos no Brasil e a gente precisa então captar esses recursos. Parcerias no território são fundamentais, senão eu não tenho um geoparque. Parceria com os empreendedores, parcerias com as ONGs, com as comunidades, associações. Um plano de ação. Se eu não tenho um plano de ação, eu não sei para onde que eu corro, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Então eu preciso definir muito bem um plano de ação com as parcerias. Compromisso do poder público. Então isso a gente tem que tentar envolver o poder público e garantir esse compromisso, né, nos âmbitos políticos e financeiros. Isso é fundamental. E adaptar os geoparques brasileiros às nossas condições.
né? Existe a filosofia internacional e agora nós temos que adaptar a nossa condição social, financeira, política. E a comunicação. Vocês têm que promover muita comunicação, tanto para a comunidade local como para fora. Então o Geoparque Seridó tem feito atividades? Tem. Então mostrem para os outros geoparques, para a rede mundial, que ele já está trabalhando nesse sentido. Crie um newsletter, qualquer coisa, digital, né? Mas mostrem para o mundo que vocês já estão trabalhando. E principalmente para a comunidade local. Que a partir daí as pessoas começam a entender que esse geoparque começa a existir mesmo. E constituir a Rede Nacional de Geoparques, que esse é o papel de todos nós, dos geoparques aspirantes, tentar promover isso no Brasil. Desculpe, acho que falei demais, agradeço a atenção de todos, e aí qualquer dúvida, eu vou ficar aqui o dia todo, acho que a gente pode conversar aí pra frente sobre as dúvidas de todos, certo? Claro, a gente é que agradece a oportunidade, por favor.